Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, as imagens são impressionantes. Muito se falava aí da possibilidade desse furacão que saiu lá de Cuba. A gente vai ver as matérias aqui para você entender melhor. Já tinha passado por Cuba e seguia em direção à Flórida, nos Estados Unidos. E havia grande possibilidade da Flórida ser atingida. E infelizmente aconteceu. Certo? As imagens que você está vendo são reais e a matéria muito recente que está aqui, de 28 de nove de 2022, diz o seguinte, ó: Furacão Ian ganha intensidade e atinge a Flórida nos Estados Unidos. Na última atualização, o furacão chegou à categoria 4 de 5 possíveis na escala, então é muito forte, meus irmãos. Autoridades pediram que mais de 2,5 milhões de moradores saíssem de suas casas para os pontos mais altos. Então é uma coisa terrível, meus caros irmãos. É muito forte, veja. Das 5 possíveis, as mais fortes, esse aqui é nível 4. Olha só, meus irmãos, como é que tem gente ainda que pode considerar que as coisas estão tudo normal. Não está acontecendo nada. A Bíblia nos alertou disso. Nós veríamos muitos sinais, ouviríamos rumores de treta, né? Tá até escrito, falou, Davi, não é treta, a palavra é outra. Mas eu não posso falar aqui no vídeo. Então a gente usa algumas palavrinhas que dão o mesmo sentido, né? E substitui. Então a Bíblia fala que nós iríamos ouvir falar desses rumores de tretas. E é o tempo todo, olha, vai ser assim lá, se não fizer isso eu faço assim. Vou usar arma nuclear e esse tipo todo de coisa. Sinais no céu, a perder de vista, a gente nem consegue mais dar conta de noticiar todos os sinais que acontecem pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil tem muito, e os sinais da natureza dessa forma. Uma matéria mais completa que está aqui na CNN, que foi um pouco antes dessa, umas 8 horas antes dessa, ela dizia o seguinte, ó: Furacão Ian se aproxima da Flórida, nos Estados Unidos. E aí a gente tem essas imagens aqui do satélite. Essa matéria, como eu disse a vocês, tinha sido um pouco antes, tá certo? Não tinha sido atingido ainda, mas já se esperava que isso acontecesse. Então eles davam uns detalhes aqui, ó. O furacão Ian estava se aproximando da costa sudoeste da Flórida, nos Estados Unidos, com uma poderosa tempestade de categoria 4. Às 10 horas, pelo horário, 11 horas em Brasília, o fenômeno estava a cerca de 95 km a oeste de Nápoles, de acordo com o Centro Nacional de Furacões norte-americano. Aqui uma visão de satélite do furacão Ian quando o sol nasceu sobre a Flórida nesta manhã, né, na manhã de 28 do 9, quando eu estou fazendo esse vídeo. As condições estão se deteriorando rapidamente, disse o Centro Nacional de Furacões na manhã da quarta-feira, dia 28. A área entre Nápoles e Saratoga enfrenta a maior ameaça de maré de tempestade perigosa, disse o Centro de Furacões. Mais de 2,5 milhões de pessoas foram aconselhadas a deixar o local, incluindo 1,75 milhão sob ordens de evacuação obrigatórias. Esses não tiveram opções, né? Aquele pessoal que morava ali mais à costa, né, mais próximo das praias, esses aí não tiveram opção. 1,75 milhão tiveram que sair. Não é pouca coisa, é um estado com uma grande população idosa, alguns dos quais precisam ser removidos de centros de cuidados de longo prazo. Tá vendo, família? Pessoas doentes tiveram que ser tiradas do hospital. Uma situação realmente lamentável, uma situação apocalíptica. Depois de atingir Cuba na terça-feira, dia 27, e deixar um apagão em toda a ilha, Ian está mirando na vulnerável costa do Golfo da Flórida, onde os moradores estão embarcando e saindo em massa em rodovias congestionadas. Escolas, supermercados, parques temáticos, hospitais e aeroportos anunciaram fechamentos. A Marinha deslocou seus navios e a Guarda Costeira fechou os portos. Partes do extremo sul da Flórida já começaram a sentir os primeiros efeitos da tempestade, com ventos com força de tempestade tropical e pelo menos 2 possíveis tornados relatados no condado de Broward, inclusive no aeroporto de North Perry, onde aviões e hangares foram danificados. Grandes inundações foram relatadas em Key West devido à tempestade, justamente com a queda de energia. A hora de evacuar é agora, disse o diretor da Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida, Kevin Guthrie, na terça-feira, chamando Ian de um evento estadual. À medida que os ventos aumentam, as autoridades podem fechar pontes, complicando as evacuações para aqueles que não saem imediatamente. Postos de gasolina também podem ficar temporariamente sem combustível, disse o governador Ron DeSantis. Os níveis de água já estavam atingindo isso, né? Antes de atingir, quando já estava perto, umas 8 horas antes. É bom lembrar sempre disso. Atingindo cerca de 760 milímetros acima de Manhattan Walter, eu acho que é a ponte que eles têm ali, né? O terceiro nível mais alto atrás do furacão Wilma de 2005 e do furacão Irma de 2017, disse o meteorologista da CNN, Robert. Um alerta de furacão está em vigor na costa do Golfo da Flórida. E aí encerra a matéria, né, meus nobres e queridos irmãos? E aí, meus irmãos, o que é que a gente pode entender disso aqui? Seja uma coisa ou outra, né, para deixar isso bem claro, seja
a natureza, inversão dos polos magnéticos da Terra, inversão do campo magnético da Terra, seja esse tipo de coisa, até uma arma climática, seja o que for, não muda o fato de que esses são sinais para todos nós. Para quem realmente está desperto, para quem está atento às escrituras e segue o que ali está escrito, vigiai, porque lá está claro, quando essas coisas começassem a acontecer, nós deveríamos saber que está próximo a vinda do Messias. E é fato que parece que de 2018 para frente as coisas mudaram totalmente. Ficou tudo bizarro, a natureza não se comporta mais como nós conhecíamos, as próprias pessoas não se comportam mais como era de costume, não tem mais os seus mesmos valores. Você vê um país como os Estados Unidos, país de primeiro mundo, e está sofrendo dessa maneira, você imagina se fosse um país pobre. A Flórida, como a própria matéria diz, muitas pessoas vão para ali por causa do mar, cheirinho, né, de litoral. Então aquelas pessoas que trabalharam a vida toda, geralmente gostam desses lugares para passar o resto dos seus dias, a sua aposentadoria. Então tem muita gente idosa. Então imagine como essas pessoas sofrem, né, meus irmãos? Algumas inclusive em tratamento. Não é pelos erros de um governo ou de outro governo que a gente vai achar bom que isso aconteça. Na verdade, a gente fica compadecido, né? A gente vai orar por essas pessoas, para que Deus alivie a mão. Porque a humanidade, meus irmãos, perdeu totalmente o temor a Deus. Decisões são tomadas, ações são realizadas, deixando totalmente de lado as leis de Deus, deixando totalmente de lado o amor ao próximo. Cada um só vê os seus próprios interesses. E vão fazendo e fazendo. E uma hora esse tipo de coisa acontece, meus irmãos. Uma hora esse tipo de coisa acontece. Eu já tinha dito pra vocês, né? Desde, acho que 2018 é quando essas coisas começaram realmente a se intensificar. E eu já dizia, olha família, tem uns vídeos aí de prova, né? Graças a Deus o que a gente faz de bom e de ruim aqui na internet, ela fica gravada pra sempre. E eu dizia a vocês que nós veríamos até os fenômenos, as coisas que eram antes de um país, de um determinado país, de uma determinada região, se tornando globais. Vocês lembram daquela tempestade de areia também que cruzou vários países? E nós mostramos aqui imagens, comentamos. O fato é que essas coisas não param mais de acontecer, meus nobres e queridos irmãos. E você acha que vai ficar por aí? Infelizmente só aumenta o número de vítimas. A grande verdade é essa. Em contrapartida, nós vemos tantas pesquisas sendo feitas aí, alterando tanto o nosso clima, até a forma como nós nos alimentamos o tempo todo, a nossa água, até o ar está sendo mexido, e ninguém se pergunta se isso não gera um efeito colateral. Existe uma narrativa para tudo isso, vocês já sabem qual é, eu acho que eu não preciso ficar falando aqui, né? Lembrando, porque você acha que os governos vão, as empresas vão se corrigirem? Muito pelo contrário, eles vão usar esse evento para reforçar a narrativa deles. Você sabe qual narrativa é essa? Clima isso, clima aquilo, é preciso restringir, é preciso multar, é preciso boicotar quem não se enquadrar nisso, é preciso censurar quem apresentar outra tese, outra teoria. Então vocês entendem do que eu estou falando aqui. Quem cai de paraquedas realmente fica vulnerável. O cara tá falando de quê? Mas existe, meu nobre irmão. Infelizmente acabou-se o tempo que a gente poderia fazer as ligações, dar tudo mastigadinho pra você. Isso acabou. Agora você mesmo tem que pesquisar. O cara tá falando de quê? O que é unanimidade na ciência? O que é consenso? O que é que não pode mais aparecer? O que é que não pode mais ter outra teoria? Outra explicação para os fatos? O que é que o cara tá falando? Que inclusive é regra aqui da plataforma. Então se a pessoa fizer as suas próprias pesquisas, ela vai aprender, vai compreender muito mais. E parece, meus irmãos, que sempre foi assim, né? Nós é que não nos tínhamos dado conta ainda, porque o próprio Messias falava em parábolas. Uma vez até os próprios apóstolos questionaram e perguntaram a Jesus: por que é que o Senhor só fala em parábolas? O Senhor não quer que eles entendam? E sempre teve um motivo para isso. E a mesma coisa está acontecendo agora. Então, meus nobres irmãos, mais uma vez a gente lamenta, né, que as pessoas estejam sofrendo tanto com isso. O que pode ser, eu pergunto a você, eu deixo aberto aí. O que é que você acha, meus irmãos? Um simples fenômeno da natureza, efeito do aquecimento global, mudança ou inversão dos campos magnéticos ou polos magnéticos da Terra? Deixa aí a tua opinião, ela é sempre válida, seja qual for ela, por mais contrária que seja a nossa, eu faço questão de ver. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Logo eu vou trazer, se Deus quiser, meus irmãos, novidades sobre o Astra. Está realmente muito atrasado, eu tenho cobrado bastante, né, pela finalização do projeto. E tenho várias promessas que vai ser terminado o mais breve possível agora, está na reta final. E assim que finalizar mais uma etapa, família, que no caso é a pressurização, vou estar trazendo aqui para vocês, se Deus quiser, tá certo? Tem um pouquinho mais de paciência, a gente já esperou tanto, né, todos nós juntos. Você já imagina a ansiedade que a gente fica, mas enfim, né, meus irmãos? Logo vai estar aí. Então é isso, fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui! Whoa, 10K, 11K, wow!
12K. You guys bought me a few more minutes.